Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. E nós vamos continuar, conforme os programas anteriores, falando sobre livrando-se da escravidão. E hoje o tema é quais são as chaves para quebrar essa escravidão. Eu quero fazer então uma reflexão da Palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Assim diz a Palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Que coisa linda essa palavra. Tudo se fez novo, nova criatura. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu já entreguei meu coração para Jesus, já aceitei Jesus como meu suficiente Senhor e Salvador da minha vida, mas ainda continuo preso a compulsões, continuo preso a vícios, continuo preso a pecados, a tentações. Por que eu não fico livre disso? Muito bem, primeiramente nós devemos entender, segundo a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós somos feitos de três partes, de três elementos. O primeiro elemento, que é o corpo. Esse corpo, a Bíblia diz que um dia nós viemos da terra e um dia nós vamos voltar ao pó, à terra, ou seja, a nossa carne vai se decompor. A alma é a sede das nossas emoções, sentimentos e vontade. É, na verdade, o nosso homem interior. E o espírito é aquele que veio de Deus e um dia vai voltar para Deus. Então isso tem que ficar muito claro em nossa mente que nós, assim como Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, dividido também em três pessoas, nós também temos uma divisão em três partes, em três elementos. O espírito, na verdade, é o que é uma nova criatura. Por quê? Porque um dia nós estávamos afastados de Deus. Quando nos convertemos, nós somos aproximados novamente com Deus e isso nos traz vida, ou seja, nosso espírito ele é ressuscitado para ter um espírito novo, próximo de Deus, sentindo assim a proximidade, sentindo que Deus realmente está no comando e no controle do nosso espírito. Ou seja, nós temos um discernimento maior, uma sensibilidade maior para as coisas de Deus. Mas isso não quer dizer que a nossa carne não está morta, ela ainda está viva, está operando, e a nossa carne tem paixões, a nossa carne tem tentações, a nossa carne tem desejos, e essa carne ela quer alimentar-se através dos nossos comportamentos, atitudes. Só que essa carne ela produz um mal em nossa vida, essa carne produz a nossa natureza pecaminosa em nossas vidas, ou seja, nos afasta de Deus. E a carne e o espírito estão em luta para poder dominar e controlar a nossa alma, ou seja, a alma é nosso homem interior, nosso verdadeiro ser. Então, se eu dou ouvidos a que a minha carne me diz para poder trazer paz à minha alma, muitas vezes eu vou pecar e, na verdade, geralmente estou pecando por causa disso. Se porventura eu dou voz ao meu espírito, que tem a sensibilidade de estar mais próximo de Deus, automaticamente eu me torno um homem espiritual, uma mulher espiritual, ou seja, um ser espiritual, porque, na verdade, nós somos espírito, assim como Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. A palavra de Deus nos diz isso. Então, se Deus é espírito e nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, também somos espíritos, mas somos um espírito que estamos contidos numa casa chamada carne e nós temos uma alma, ou seja, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos vontades. Quando compreendemos bem isso, fica mais fácil para entender a palavra de Deus. Então, por que então eu continuo preso? Já que
nas programações anteriores, nós verificamos que o homem muitas vezes tem falta de paz, tem ansiedade, preocupações, tormento. Nós entendemos que isso, a falta de paz é ocasionada por incredulidade, ou seja, falta de fé. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós não ouvimos a palavra de Deus e damos ouvido a outras vozes, que vozes, pastor? A voz do mundo, com as tentações, a voz do diabo, que é a voz do engano. E esse engano do diabo faz com que nós venhamos a cair nas armadilhas de Satanás. Qual é a primeira armadilha e qual é o primeiro engano, né, que nós já vimos? O primeiro engano é dizer que Deus não é fiel, ou seja, Deus ele não vai suprir as minhas legítimas necessidades. Então, por isso, por Deus não ser fiel, por isso, porque muitas vezes eu creio que o poder do pecado que está em mim é maior que o poder de Jesus Cristo, eu acabo cedendo a esses pensamentos, a esse engano, e eu faço um comportamento que é chamado de pecado, ou seja, vai me afastar de Deus. Qual o objetivo de tudo isso? Tentar suprir uma necessidade que eu tenho. Por exemplo, a pessoa vai beber, a pessoa vai fumar, a pessoa vai se drogar, ou seja, ela vai fazer alguma coisa no sentido de tentar suprir uma necessidade que ela tem. Quando eu compreendo então que eu estou realmente ainda escravo do pecado, o pecado me domina, eu não tenho paz, vem a culpa, vem a vergonha, e isso me afasta cada vez mais de Deus. Então agora eu preciso entender que existem regras, chaves, para quebrar esse escrito de escravidão. Então, o que eu posso fazer para verdadeiramente ser livre? Essa pergunta que não quer calar. Então, primeiramente, eu tenho que entender que esses hábitos, que esses comportamentos, muitas vezes que estão dentro de nós, e muitas vezes nós somos presos a esses hábitos, eu não consigo me libertar por conta própria. Eu não consigo me libertar apenas usando a minha própria vontade. Eu preciso compreender que eu fracassei, que eu fui derrotado e que sozinho eu não consigo vencer. Se você não compreender isso, que você sozinho não consegue vencer, você está muito complicado. Segunda questão aqui muito interessante que eu preciso entender é que somente o sangue de Cristo pode me libertar e acabar com esses hábitos, com essas atitudes más que operam em nossas vidas. Se eu não entender isso, que só o poder sobrenatural do Senhor Jesus é que realmente pode mudar a minha vida, eu vou continuar sendo escravo do pecado, o pecado vai dominar sobre a minha vida e eu vou ficar preso. O que eu preciso entender? Preciso entender também que eu não posso me identificar com a minha carne. O que significa identificar com a carne? No caso aqui, a carne é esse recurso principal de engano de Satanás. É fazer com que nós nos identificamos com o pecado. Por exemplo, se você é uma pessoa crítica, você vai dizer, não, eu sou crítico e isso faz parte de mim. Nós já falamos sobre isso. Se você tem o costume de fazer fofoca, você vai dizer, não, isso aí é um hábito que eu tenho e eu não consigo me livrar, é mais forte do que mim, então, ou seja, eu sou uma pessoa mentirosa. E assim por diante. Quando você não vence esse pecado, quando você entende que isso faz parte de você mesmo, ou seja, você está reconhecendo que você perdeu, mas ao mesmo tempo você não reconhece que Deus pode ser maior na tua vida e que você não é assim, ou seja, você não é o que você faz, você é o que Deus disse que você é. Você é um ser espiritual e como ser espiritual você tem que se parecer com o Senhor Jesus. Então quando você reconhece ser diferente do que a Bíblia diz, você está dando forças para o pecado que já existe em você e não para que a Bíblia diz que você é.
você tem uma opção de escolher. Ou você vai dar ouvidos ao diabo, você vai dar ouvido à tua própria carne, você vai dar ouvido ao mundo, ou você vai dar ouvidos a Deus. O que realmente importa? O que as outras pessoas dizem que você é, aquilo que você pensa que você é, ou aquilo que Deus sabe que você é e já está escrito na Bíblia Sagrada. Romanos 7:20 diz assim: mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que está em mim. Uma coisa muito interessante aqui, Paulo, ele consegue separar o pecado, ou seja, o comportamento da pessoa. Então você não é aquilo que você faz. Aquilo que você faz pode até expressar uma parte de você ou de repente até o teu próprio caráter, mas você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que Deus sabe que você é. Quando você consegue separar a tua identidade pessoal do teu comportamento, das tuas atitudes, nós podemos, como se fosse alguém que estivesse agindo, falando alguma coisa, cometendo uma bobagem, naquele mesmo momento o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele dá um alerta. É você parasse, você refletisse, como se você saísse de cena e observasse de longe você mesmo com outras pessoas falando aquilo, ou seja, você não é aquilo que você faz. Você tem que aprender a separar o teu comportamento da tua pessoa. Isso é muito importante. Você precisa permitir que o amor de Jesus Cristo te controle e recusar a identidade que a tua carne quer colocar em você. Você precisa deixar que o amor de Cristo controle você. Precisamos compreender que somos sim homens espirituais. E quando falo homens, homem e mulher espiritual, mas somente em Jesus. Ou seja, se Jesus estiver controlando os teus pensamentos, os teus sentimentos, Ele vai poder controlar a tua vontade. Controlando a tua vontade, Ele vai controlar o que você vê, o que você ouve, o que você sente e principalmente o que você fala e como você age e reage diante das circunstâncias da vida. Há duas razões muito importantes pelas quais nós não deveríamos nos identificar com o pecado da nossa carne. A primeira, a atitude de Deus para com o pecado é o ódio, ou seja, Deus abomina o pecado. O ódio é uma abominação, é uma abominação em relação a Deus para o pecado. Então, se Deus odeia o pecado, obviamente, se eu quero me parecer com o Senhor, eu quero que Ele me controle, eu preciso também aborrecer, odiar, abominar o pecado. Então, isso é muito importante. Enquanto eu não odiar o pecado, eu não vou ficar livre desse comportamento, dessa atitude. Então, eu preciso desesperadamente odiar, aborrecer o pecado que está em mim. Segundo, o pecado é fruto da carne. Em cada fruto existe muita semente. Então, cada semente produz uma árvore. Então, imagina quantos frutos uma árvore produz. Então, se eu deixo o pecadinho entrar, esse pecadinho com certeza ele vai dominar uma certa área da minha vida, ele vai ter reflexo. E depois eu vou ter que comer esse fruto. Porque a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Então, se eu planto alguma coisa má, com certeza eu vou colher aquilo que é mal. Então, você precisa concordar com o que Deus diz que você é e não quem você experimenta ser com os teus 5 sentidos. Então, assim eu posso odiar o pecado sem odiar a mim mesmo. Dessa forma, eu posso ser realmente livre em Jesus. Ou seja, você quer ser livre em Jesus? Somente pode ser livre em Jesus se você odiar o pecado e conseguir separar o teu comportamento, ou seja, o pecado, de você mesmo. Receba do Senhor o ódio
que ele tem pelo pecado. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência, Provérbios 9 e 10. O que diz aqui? O temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas sim ter reverência por Deus e pela sua opinião. Temer a Deus significa entrar num acordo com as atitudes e opiniões de Deus. Então, o temor do Senhor, Provérbios 8:13 diz: consiste em aborrecer o mal, a soberba, o mau caminho, a arrogância e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, temer ao Senhor significa aborrecer ao mal. Então, você precisa concordar com o Senhor, não somente no seu amor por você, mas também no seu ódio pelo pecado. Então, você nunca estará livre da escravidão da sua carne, até que odeie com o ódio de Deus. Se você odiar o teu pecado, o teu comportamento mal, como Deus odeia, aí você vai vencer esse comportamento, essa atitude, esse mau proceder. Terceiro, você precisa se arrepender do pecado e morrer para a sua carne. A palavra arrependimento é uma palavra muito forte, significa tristeza profunda pelo seu ato, pela sua atitude, significa realmente se você pudesse, você voltaria atrás e faria tudo diferente, tudo de novo, mas diferente. Arrependimento vem do grego, que significa metanoia, mudança de mente. Você muda o teu comportamento porque você mudou a tua estrutura interna, o teu ser interior. 2 Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, quando Deus entra na tua vida, Ele produz mudança de atitudes. E essa mudança tem que ser permanente. Significa que você tem que aborrecer o mal e você tem que deixar, abandonar essas atitudes erradas. A tristeza que vem de Jesus vai levar você ao arrependimento. Isso vai liberar o sangue de Cristo para te purificar, para te curar e para libertar você. Então, o arrependimento é a chave para que você seja curado, que você seja sarado, que você seja livre verdadeiramente. Não há libertação sem arrependimento genuíno, verdadeiro. Então você precisa se arrepender do quê? Primeira, da manifestação externa do pecado, isso é, do hábito. Cada pecado tem nome, você tem que dizer do que você está se arrependendo. Muitas vezes é mentira, muitas vezes é fofoca, é ciúmes, é inveja, não sei. Você tem que falar para Deus do que você quer ficar livre. Você precisa se arrepender do orgulho, ou seja, você confiar em si mesmo. Muitas vezes nós achamos que podemos nos livrar dos maus hábitos somente pela nossa vontade, enquanto que nós já sabemos que a lei do pecado que opera em nós é mais forte do que a nossa própria vontade. Então você precisa se livrar desse pecado e do orgulho, esse orgulho de achar que você pode fazer por conta própria, somente você, sem a dependência de Deus, sem a influência de Deus. Você precisa se arrepender da rebelião, ou seja, você não permitir que Deus age na tua vida, você frear, você impedir. Isso é pecado, isso você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender da incredulidade, da desconfiança em Deus. Renuncie o medo, peça para que Deus te perdoe e receba o perdão de Deus. A Bíblia é muito clara, né? Em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando Deus entra na tua vida, pois Deus é amor, o medo tem que sair. Quando o Deus entra, o medo sai, o tormento sai, a falta de paz sai, você se sente amado, amada, e aí você é liberto para a honra e glória do Senhor. Então, quando o Senhor entra, Ele tira não só o medo, mas Ele tira a culpa, Ele tira a vergonha, Ele tira a impureza, Ele te deixa livre e limpo, completamente limpo. Do que eu preciso me arrepender? De resistir ao amor
de Deus. Deus quer e Deus te ama, só que você precisa realmente receber esse amor. Então, outra chave muito importante, você precisa receber o amor de Deus por você e a sua confiança em Cristo como seu libertador. Você tem que compreender que o Senhor te ama, Ele já provou o amor, entregando seu Filho amado Jesus Cristo como teu libertador, teu libertador, aquele que realmente quer libertar você de todos os teus medos, todos os teus fantasmas. Deixe que Ele te ama, ou seja, permita ser amado por Deus. Deixe que Ele inunde a sua alma de paz verdadeira. Deixe que Ele te liberte. Mas pastor, eu posso de repente não permitir que o Senhor me liberte? Com certeza, talvez você ainda tente ficar lutando com a tua própria força, você justificando os teus erros, colocando e transferindo os teus erros para outras pessoas, aí automaticamente Deus não vai poder te ajudar, porque você não confiou plenamente nele, você não permitiu que Ele agisse em você, para que posterior Ele possa agir através de você. Pastor, o que significa Deus agir em mim? Ou seja, Deus vai agindo dentro da minha estrutura, dentro da minha vida, dentro dos meus pensamentos, dentro dos meus sentimentos, para depois que Deus ele arruma o meu caráter, a minha vida, ou seja, eu começo a ter a mente de Cristo, aí sim eu posso agir como o Senhor age, ou seja, eu ter a mente de Cristo, eu vou fazer o que Ele faz, eu vou falar o que Ele fala, eu vou pensar o que Ele pensa, eu vou sentir o que Ele sente. Então eu só posso agir para Deus primeiro quando Deus age dentro de mim. Então, querido, se você que me ouve, se você quer ter paz verdadeira, você quer ficar livre realmente do domínio do pecado, da compulsão, dos vícios na tua vida, e você sabe que na verdade está faltando fé, e esse medo que te aprisiona só pode ser rompido através da pessoa de Jesus, a pessoa do Deus verdadeiro que entra em nossas vidas, e quando Ele entra, afasta o medo, afasta a culpa, afasta a vergonha, afasta a tristeza, e aí nós somos verdadeiramente livres. E como diz a palavra de Deus em João 8,32, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que você seja livre, há um só passo. Você precisa dizer: Senhor, eu confesso os meus pecados, e pecado tem nome. Você precisa reconhecer que só Deus, o Deus da paz, Príncipe da paz, pode trazer essa paz verdadeira, e quando Ele entra na tua vida, Ele muda a tua estrutura, você se arrepende dos teus pecados, aí sim, verdadeiramente, você será livre. Eu quero orar por você nesse momento e te abençoar, em nome de Jesus. Deus amado e Deus bendito, coloca essa pessoa, Pai, que está assistindo essa programação, que o Senhor possa abençoar e possa trazer a verdadeira libertação que ela precisa, que ela tanto necessita, e que realmente todos os pecados, todos esses comportamentos que lhe tragam prisão possam ser rompidos pelo nome e pelo sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja agindo na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial
Participe!